Ok, vamos lá então. Estão todos vendo a minha tela aí, né? Pessoal, eu programei a aula de hoje para a gente trabalhar funções, tá? Como na correção dos trabalhos eu vi algumas dúvidas com relação às funções, de como colocar e como fazer o processo acontecer todo. Então hoje eu vou trabalhar funções com vocês, tá? A teoria vocês encontram nos slides lá, a sintaxe, o que é e para que serve, tá bem? Então, eu vou partir do princípio que vocês olharam aqueles slides lá. Vocês não têm que ficar memorizando todos os slides, mas o importante quando vocês leem aquela teoria lá, que vocês saibam que existe uma função que faz tal coisa. Porque quando a gente sabe o que é e para que serve, eu lá na frente eu consigo descobrir o que fazer com isso, tá? Então eu consigo encontrar soluções para problemas, tá? Então é importante que vocês saibam quais são as funções que o Excel tem. Eu nunca usei todas elas, nem tem como. Mas eu posso dizer que 99,9% das funções eu conheço. Nunca usei a maioria delas, mas as essenciais, as corriqueiras, a gente acaba utilizando de forma natural. E não raro aconteceu de ter um problema para resolver e eu precisei fazer tal coisa e me lembrei assim, bom, mas aquela tem aquela função que faz isso. Bom, e aí eu vou lá e pesquiso dentro do próprio Excel qual é a sintaxe, que eu não tenho que ficar gravando sintaxe de função, tá? Eu tenho que saber que ela existe, para que ela serve, o que ela faz aquela função, tá? Então, eu tendo esse conhecimento, se torna muito mais fácil eu aplicar a função nas minhas planilhas. Mas aí eu tenho que saber os critérios que ela utiliza, tá? O que mais me chamou a atenção no trabalho de vocês foi justamente a função soma. Quando vocês usaram a função soma, e entre um argumento e outro, vocês usaram o sinal de mais. Tá? Que eu até reproduzi ele aqui, ó. Mais isso, mais aquilo. Tá? Então, quando a gente usa o sinal de mais, eu estou fazendo uma redundância. Porque o argumento é ponto e vírgula. E aí eu queria trabalhar com vocês o seguinte: o ponto e vírgula e os dois pontos, tá? Eles têm diferença. Ó, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. É esse aqui, né? Então, deixa eu posicionar o mouse aqui. Ops. Aqui e aqui. Não foi? Ah, agora foi. Então, aqui, ó, nós temos a função soma, o valor do PIS, ponto e vírgula, o valor do COFINS, ponto e vírgula, o valor do ICMS, tá? Essa é a forma correta. E eu vou agora mostrar para vocês a diferença do ponto e vírgula e dois pontos, tá? Por que se usa ponto e vírgula e por que se usa dois pontos? E por que não devemos usar o mais? Ah, mas funciona. É, realmente funciona. Dá certo. Mas eu não precisaria da função soma. Tira a função soma. Se eu já estou somando, né, eu não preciso mais dela, tá? Então, que quando eu colocar numa forma um argumento mais outro argumento, eu estou somando. Eu não preciso dizer para ele, ó, soma isso daqui, porque o sinal de mais já está somando os argumentos. Por isso que eu digo que é redundante, quando eu uso a função soma, utilizar o sinal de mais. Aqui eu estou usando intervalos separados por ponto e vírgula, significa que são argumentos únicos. Mas eu posso querer um intervalo de argumentos. Eu posso querer de uma célula a outra. Tudo que estiver entre esta célula e essa outra, aí tem que jogar lá na soma. Esse intervalo é dois pontos. Então, vamos supor, tá, que eu tenho da célula E a G.
Ao invés de colocar E mais F mais G, eu coloco E, dois pontos, G. Porque daí tudo que tiver entre o G e o E e o G, ele vai fazer a soma, tá? Em vez de colocar E mais F mais G, E, dois pontos, G. Eu escrevo muito menos, tá? E aí eu faço o quê? Uma estrutura na minha referência. Eu não deixo ela solta, tá? Por isso que a gente tem que ler lá os argumentos para ver como é que eles são trabalhados, tá? Então, eu posso fazer células isoladas, separadas por ponto e vírgula, não por mais. E eu posso colocar intervalos. Então, quando a função, o Excel, a função soma, encontrar no caminho entre um argumento e outro, os dois pontos, ele vai colocar tudo que está entre esses dois argumentos. Quando ele encontrar um ponto e vírgula, ele vai fazer aquele argumento mais o próximo argumento. Essa é a diferença, tá? Então, aqui está o correto, que é lá na despesa, e eu botei aqui na do colonial para vocês verem como é que funciona, tá? Então, o que eu teria que ajeitar aqui? Ó? Eu teria que ajeitar o ponto e vírgula. Então, acho que eu vou dar um zoom aqui, ó. Dou os dois cliques e aparecem os dois, tá? Então, não é o mais, é o ponto e vírgula. Não é o mais, é o ponto e vírgula, tá? Então, isso que vocês precisariam ajustar lá nos trabalhos de vocês. A maioria fez isso, tá? Opa, que eu apertei aqui. Tocou aqui no teclado, no touch do teclado. E aí dá um enter que está resolvido. O que ele está pegando aqui? Está faltando a função soma. Ah, sim. Agora eu me dei conta do que eu estava fazendo, tá? É para explicar para vocês, ó, aqui são três argumentos, tá? Mais um, mais outro, mais outro. E aí não tem necessidade de ter o soma, tá? Eu vou desfazer de novo para vocês enxergarem melhor. Ah lá, ó. Eu não tenho a função soma aqui, ó. Ah lá. Não tem soma lá. Só está um argumento, mais o outro, mais o outro. Se eu botar o soma aqui, eu estou colocando algo desnecessário. Tá bem? Não tem sentido eu colocar o soma e colocar dessa maneira aí. Tá? Se essas células estivessem na sequência, eu colocaria @vpis, dois pontos, @vicms, se elas estivessem na sequência, tá? Mas elas não estão. Eu tenho a alíquota do PIS e o valor do PIS. A alíquota do COFINS, valor do COFINS. A alíquota do ICMS, valor do ICMS. Então, aqui não tem escolha. Da maneira como foi estruturado, então, eu não posso usar outra maneira, senão usando ponto e vírgula, se eu usar a função só. Tá? E lá na atividade, eu não estou dizendo para fazer dessa maneira que vocês estão vendo aqui, somar os argumentos. Eu estou dizendo para usar a função só. Tá? Então, na função soma não pode dar o resultado, mas não é o correto na sintaxe, tá? Então, eu posso modificar a estrutura da minha tabela. Eu posso fazer com que todas as alíquotas sejam uma na sequência da outra, para que os valores sejam também um na sequência do outro. Então, quando é que isso é interessante? Quando eu tenho muitos argumentos. Imagina se eu colocar aqui na função soma, se eu tenho 10 argumentos e estão na sequência. Não tem sentido eu colocar ponto e vírgula. Então, não tem sentido eu colocar o primeiro, dois pontos, e o décimo. E aí, tudo que a gente tiver entre eles, ele vai, então, fazer a soma, tá? Mas aqui, como são três valores, eu optei por fazer, para ficar próximo, a alíquota e o valor. Alíquota e valor. Alíquota e valor, tá? Mas se fosse mais, eu já teria repensado o layout da minha tabela, tá? Então, esse é o primeiro ponto, a função soma.
Então, ponto e vírgula, ele vai pegar, somar um argumento e outro argumento. 2 pontos. Ele vai somar o que estiver entre o primeiro e o segundo argumento, tá? E eu posso ter dois intervalos, tantos intervalos. Eu posso ter de A, 2 pontos, a C, ponto e vírgula, de F, 2 pontos, a H. Então, o primeiro argumento é um intervalo e o segundo argumento é um intervalo. Vejam que os argumentos são separados por ponto e vírgula. Os 2 pontos não significam argumento. Significa que aquele argumento tem um intervalo. Tá? Então, tem o começo e o final. São 2 valores, o começo e o final do intervalo para aquele argumento ali, tá? Porque se vocês olharem lá os slides, vocês vão ver que são argumentos. Não são valores nem intervalos, tá? Então, não esqueçam de usar o ponto e vírgula. Não me usem mais o mais, tá? Porque ele é redundante nessa situação aqui. Então, se vai usar mais, não usa o soma. Mas a atividade pedia para vocês usarem a função soma. Então, eu, para ajustar e adequar essa planilha aqui também, eu uso o soma, abro parêntese, fecho parêntese, e aí troco mais por ponto e vírgula. E aí a minha fórmula fica correta. Dá 2 cliques, ele reproduz isso para baixo, tá? Esse foi o primeiro ponto que vocês, alguns, né, não todos, obviamente, fizeram desta forma, inserindo mais, tá? E mais não é divisão, separação de argumentos em uma função, tá? O que separa um argumento de outro em uma função é o ponto e vírgula. Não esqueçam disso. Se fosse na versão inglesa aqui do Excel, não seria o ponto e vírgula, seria a vírgula, tá? Bom, outra coisa que alguns fizeram, e algumas formas até eu não tinha visto ainda, tá? E aí me mostraram, eu fui testar, infelizmente não deu certo, tá? Que é a função lim. Então eu vou citar alguns exemplos aqui. Eu vou abrir uma nova guia e vou mostrar para vocês e nós vamos ver o resultado, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a primeira que usaram é essa daqui, ó, igual. Aqui tá meio lerdinho hoje. Aí fizeram isso aqui, ó, de A1, tá? E aí, quando eu puxo para baixo, ó, ele vai fazer. Então, aqui é dia 1 e aqui é dia 2. Ó. Então, o que que ele está fazendo? É a mesma coisa, ó, ele botou lim A1, tá bem? É a mesma coisa que eu fizer aqui, ó. Eu nem preciso botar o A1. Ele vai fazer igual. Então, aqui, ó, eu tenho lim sem o argumento da função, e aqui eu tenho lim com o argumento, que é A1. É a mesma coisa, não tem diferença. Por quê? Porque o lim sem vai mostrar ali onde eu estou. E o que que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo a mesma coisa, porque eu estou na A1. Agora, vamos ver se vai funcionar um A1 aqui. Igual a lim do A1. Ops. Olha lá, lim do A1. Lim do A2. Aqui funciona, tá bem? Mas olha o que acontece agora. Vou excluir essa linha aqui. Acabou. Olha lá. Já não deu. Então, quando eu excluir uma linha, ele já corta a sequência. Por quê? Porque aqui, ó, como vocês copiaram, vocês fizeram um e copiaram para os demais, ele fez A1, A2, A3. Quando eu tirei essa linha, o A2 foi para o espaço. Tá? E aí, o que que aconteceu? Eu vou ter que fazer de novo a renumeração. Vou ter que novamente puxar para baixo e fazer a cópia. Vai dar certo? Vai, mas eu vou ter trabalho desnecessário. Outro que fizeram. Vou botar aqui do lado, igual a lim. Aí fizeram assim, ó. E aí puxaram para baixo. Então, eu tenho lim de 1, tenho lim de 2
e tem linha de 3. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Eu vou... Só para a gente ver, tá? Agora aqui, linha. Aliás, eu não sei nem de onde tirar isso daqui de 1 em 1, tá? Eu não tinha visto essa fórmula aqui ainda. Eu estou tentando entender ainda os dois pontos entre um argumento e outro, que para mim é novidade, tá? Então, aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é o 2. Aqui vai ser a mesma coisa. Quando eu excluir a linha, é a mesma coisa. O 2 caiu fora, tá? Agora, quando eu uso o lin menos o lin de uma célula, aí eu não posso usar na primeira. Mas eu nunca vou usar na primeira em uma tabela. Porque a primeira linha, obrigatoriamente, de uma tabela é o cabeçalho. Então, jamais eu vou começar o lin na primeira linha. Obrigatoriamente, a primeira linha vai estar ocupada. Então, eu vou ter que usar a segunda. Então, ele já elimina o problema aqui para mim de cara. E aí eu faço quem? Esse cara aqui, ó. Mas, se eu não fixar esse cara, o que vai acontecer? Quando eu fizer a cópia, o D1 vai passar a ser 2. O D2 passa a ser 13, assim vai indo. Então, sempre vai ser 1. Nunca vai fazer a numeração, tá? Eu vou deixar aqui de propósito sem o argumento, sem a fixação, tá? Ó, vai aparecer tudo 1 aqui. Por quê? Porque está todo mundo fazendo com o anterior. Agora eu vou fixar esse D1 aqui, que é o F4. E aí, quando eu puxar, ele faz. E agora, eu vou trazer esses dois aqui para cima, ó. Já deu, ó. Acabou. Aqui. Cadê o A1? Quem é a referência acima do A1? Não existe. Então, nós temos um problema. Um, que quando eu elimino, ele exclui uma linha, e aí eu tenho que refazer. E a outra, quando eu vou para cima, também dá rolo, né? Por quê? Porque não tem antes do A1. A1 é o primeiro, é a primeira linha, não tem antes nada dela, tá? Então, por isso que deu a referência. Não existe o A0, digamos assim, não existe a linha 0, tá? Então, eu teria que começar daqui o processo. Como é que é mesmo? Esse aqui é do A1. Igual a linha do A1. E aí, puxa para cá. Olha o que vai acontecer quando eu eliminar aqui a linha, ó. Excluir. Ele automaticamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, todos os... Ó, eu já botei... E se eu trouxer isso aqui para qualquer linha, ó, ele vai fazer igual. Vamos trazer ele para cá. Ah, mas está eliminando sempre a mesma linha. Não, podemos fazer isso aqui. Olha lá. Ele automaticamente vai ajustar. Tá? Quem é que ficou aqui, ó? Por que está errado aqui? Porque está fixando a linha lá, ó. Então, o que a gente faz? A gente não faz a referência à linha. A gente faz referência a quem? Ao cabeçalho da tabela. No momento que vocês botarem o valor de uma célula, um número, seja o que for, acabou. Estragou tudo. Tá? Então, por isso que eu bato sempre na martela. Pega o cabeçalho como referência. Pegou o cabeçalho e resolveu o problema. Tá? Porque toda vez... Por que aqui deu errado? Porque eu fixei esse cara aqui. Tá? Olha lá. Ele está fixo. Por qualquer lugar que eu mandar para lá e para cá, dá errado. Certo? Então, o que a gente faz? Aqui eu não estou numa tabela, mas quando eu estiver numa tabela, ele vai fazer. Não tem como errar. Porque quando eu deslocar a tabela para outro lugar, ou começar a tabela em outro lugar, a referência sempre vai ser anterior. Então, sempre vai ser um, ele vai colocar na ordem certinha, tá? Eu não vou apagar aqui para não desmanchar minha planilha, tá? Mas se eu excluir isso daqui, ó, do 6 ao 10, do 11 em diante, o 11 passa a ser 6, o 12 passa a ser 7, assim sucessivamente, tá? Porque ele faz orientação, porque ele está sempre pegando como referência quem? O cabeçalho. Então, a linha que está depois, menos a do cabeçalho, sempre vai me dar a numeração correta, tá?
Então, esses eram os dois pontos críticos, digamos assim, da planilha de vocês, tá? Que é a numeração automática. Então, façam sempre a referência com o cabeçalho, que não vai dar erro, tá? Vocês vão conseguir sempre a numeração certinho. Vão fazer qualquer exclusão e sem ter que estar se preocupando se vai dar certo ou não, tá? Porque vai dar certo. Saiu do cabeçalho, bagunçou tudo, tá? A não ser que vocês tenham paciência, entendeu? Para ficar renumerando tudo de novo. Eu já não tenho mais. Muito bem. Outra coisa que ficou faltando é que vocês, quando criaram a guia base de dados, alguns não colocaram aqui a numeração também. Tá? Ó, repare que é quase que automático. Eu chego a fazer isso de olho fechado, tá? Aqui. O lin menos o lin. Deixa eu aumentar aqui, ó, para vocês verem a forma. Ó, chega a ser automático para mim. Eu já faço aqui de olho fechado, quando eu vou fazer a numeração, tá? Porque sempre a referência é o cabeçalho. Outra coisa que vocês fizeram é que talvez vocês tivessem tido problema na construção da fórmula, principalmente aqui quando vocês estão inserindo aqui, ó. Eu vou refazer isso aqui como se não tivesse, tá? Então, a gente bota lá, igual a soma. Tá lá, ó. Eu vou apagar, porque senão ele vai... Aqui fica mais fácil. Igual a soma. E aí, qual é o primeiro argumento? O primeiro argumento é o PIS, né? Aí clica aqui, ponto e vírgula. Olha o que aconteceu já. O valor do ICMS, ele vai ter que entrar na minha fórmula, não vai? Então, a fórmula que eu estou inserindo, ela já está em cima da célula que eu tenho que clicar depois. E aí, como é que eu clico aqui? Ó, não tem como, ó, porque eu estou na fórmula, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Quando eu estou somando, não importa se eu estou somando da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, ou do meio para as pontas. Tanto faz. Então, quando isso acontecer, o que vocês fazem? Ó, exclui, ou começa tudo de novo, e coloca o argumento que vocês veem que vai, ó, pronto. Eu já escolhi ele, e ele já foi tapado, mas ele já está lá. E aí eu posso, então, vir aqui e somar os outros, ó. O ICMS é outro, ó. Já é, o COFINS é outro, ó. Então, clica nele, ó. Por quê? Ó? Porque a fórmula está se aproximando, ó. E aí a ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso aqui, o só está somando. Ele não está diminuindo, não está fazendo nada, só somando. Então, não importa se está um na frente, ou ele está no meio, ou ele está no final. Ele vai somar igual, tá? Outra possibilidade é vocês fazendo assim, ó. Vou dar o Ctrl Z para desfazer. Querem fazer certinho, colocar o primeiro lá, ficar mais fácil a leitura, e realmente fica mais fácil fazer a leitura da esquerda para a direita, porque a minha tabela vem da esquerda para a direita. Então, o que vocês fazem quando vocês não conseguem clicar? Antes de inserir a forma, alarguem, alarguem a coluna, tá? E vamos lá, igual a soma. Agora vai ficar fácil. Valor do PIS, ponto e vírgula, COFINS, ponto e vírgula, ICMS. Olha lá, o último, ó, veio para cima, mas eu já digitei, já cliquei nele, agora é só fechar. Tá? E aí é só trazer de volta o valor da coluna. E está pronto, tá? Porque eu não posso. Outros usaram a referência não estruturada. Por quê? Porque deu isso. Ó. Olha o que vai acontecer aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Igual a soma. Aí vocês vêm lá. Isso.
ponto e vírgula, isso, ponto e vírgula. Aí eu disse para vocês que se vocês clicarem aqui embaixo e subirem, vocês também fazem. Mas olha o que acontece. Aí eu subo. Ah, também faz. E dá um enter. Tá bem? Vamos de novo? Soma. Eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte. Ó. Esse aqui, ponto e vírgula. Agora já ficou em cima, ó, porque já tinha uma forma. Então vem embaixo. Ah lá, ele botou o L5. Ó. Isso foi o que alguns fizeram. Não botaram a referência do campo. Fizeram igual a soma. Aí viram que a célula aqui ó, do valor do piso era J4. Botaram o ponto e virou, colocaram o mais. E aí viram que do cofins é o L4. E aí, por final, o N4. Funciona? Perfeitamente. Mas não é assim que a gente faz. Isso serve quando eu estou em uma matriz. Porque a matriz ela não tem uma estrutura. Ela é uma matriz, é um monte de células organizadas. Tá? Mas quando eu estou numa tabela, eu já tenho referência estruturada. Ele já sabe que o meu campo, o meu registro, naquela linha, daquele campo. Tá? Então, eu não posso usar aqui a referência à célula. Eu tenho que fazer a referência ao campo. Tá? Então, alguns fizeram assim. Funciona? Perfeitamente, mas está errado. Tá? Tá errado por quê? Porque eu estou dentro de uma tabela. E quando eu tenho uma tabela, o Excel habilita outros recursos que não estão disponíveis se eu não tenho uma tabela no Excel, tá? E aqui nós temos uma tabela, certo? Então, tá errado no todo? Não, não tá. Mas não está atendendo lá o que a gente vem trabalhando, que é o conceito de referência estruturada, tá? Que é dar nome às coisas, trabalhar com os campos. Que mais? Não só dar nomes, né? Nomes significativos, né? E fazer referência a esses nomes de forma correta, tá? Deixa eu dar um Ctrlzinho aqui para ele desfazer. Então, esses eram os pontos que eu queria trabalhar com vocês com relação às não, à atividade. Bom, vocês poderiam ter colocado somente o, as fórmulas, tá? Eu achei muito legal quem colocou item aqui, tá? Achei bacana mesmo. Foi lá, pegou a nota, pegou o código, entrou no site, copiou, jogou na planilha. Achei sensacional isso, tá? Eu não pedi isso lá na atividade, para não dar trabalho para vocês, porque tinha bastante coisinha para fazer, tá? Mas para quem fez, eu achei sensacional, tá? Bom, o que, que nós temos aqui? Ó? Vou trabalhar esta, e agora nós vamos trabalhar uma outra função, tá? Nós vamos trabalhar uma outra função. Eu vou reduzir um pouquinho essa minha planilha aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui tudo, tá? Porque isso aqui é o que a gente insere. Ah lá. Quando eu apaguei, ó, nome não definido, nome não definido. Por quê? Porque não achou nada ainda, né? Deixa eu dar um zoom de novo aqui. Pra gente voltar. Ah, porque eu apaguei o código. Quando eu botar o código, ele vai fazer isso, tá? Porque o valor do piso, ó, ele está pegando quem? Ele está pegando ó, pelo código do produto, ó, arroba código. Então, como não tem mais código aqui, ele está dizendo, ó, não tem um nome definido, então ele não sabe nem onde vai procurar esse negócio, tá? Então, eu vou copiar um produto só. Pode ser esse aqui mesmo, cenoura. Ctrl C, Ctrl V. Apertei de novo. Ctrl C, Ctrl V. Pronto.
Ó, agora eu já tenho o nome definido. Por quê? Porque eu já tenho o código. E na minha fórmula, ó, aqui é o quê? É validação de dados, tá? Porque está pegando lá da minha lista. Que está aqui, ó, na minha base de dados. Onde eu botei? Aqui. Tá aqui, ó, o PIS, o COFINS e o ICMS, tá? Então, daqui está saindo essa validação, daqui está saindo também a validação. Mas olha aqui, ó, tá zero aqui, ó, tá? Então, aqui eu estou fazendo a escolha, mas, olha lá, porque está botando o índice lá, tá bem? Então, eu não quero que seja mostrado aqui, ó, o valor, ó, se não tiver nada lá, tá bem? Então, eu tenho duas possibilidades de fazer isso. Eu posso fazer uma verificação se existe informação. Se a informação existe, então faz alguma coisa. Se não existe, ele não faz nada. Tá bem? Então eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, o valor total. Ele está multiplicando quem? O valor unitário mais a quantidade, tá? Ó, tá mostrando zero em tudo. Por quê? Porque não tem nada. Agora eu vou trabalhar o seguinte: eu não quero que apareça esse monte de zero se não tiver nada aqui. Tá bem? Então eu vou ter que inserir uma condição. Eu vou ter que fazer com que Excel trate uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele faz tal coisa. Se não, ele não faz. Tá? Bom, isso vocês encontram lá nas funções condicionais, tá? Deixa eu vir aqui e achar. Saberes. Formatação. Não, não é formatação. É função. Funções estatísticas. Tratamento de casas. Aqui, ó. Funções condicionais, tá? Onde a gente vai trabalhar a função C aqui, ó. Eu estou falando da função C. Eu ainda não vou trabalhar em cima da função soma C, tá? Nós vamos pegar a função C. O que faz a função C? Ela tem um critério e tem uma ação se esse critério for verdadeiro e tem uma ação se esse critério for falso, tá? Então é o que nós vamos fazer aqui, ó. Se o valor da quantidade for zero ou for nada, não faz nada. Se não for, se eu disser assim, ó, isso aqui é igual a zero, isso é verdadeiro? Faz isso. Não, isso não é verdadeiro, então faz aquele outro, tá? Então eu vou escrever a função aqui, ó. Só vou escrever, tá? Para a gente trabalhar aqui, ó. Igual a C, e aí eu tenho, vou botar tudo em mais para ficar mais fácil. Ó, C, então aqui é o critério, e aqui se o critério, e aqui se o critério for falso. O que significa isso? Eu vou criar um argumento, um critério. Qual é o critério? O valor da célula está vazia? É zero? É nada? Se isso for verdade, eu vou dizer para ele, ó, não faz nada. Não calcula. Não, o valor da célula não está vazio, tem informação lá. Bom, então, nada é diferente de alguma coisa. Então, ele é falso. Então, aí ele vai fazer a conta. Fechou? Olha o que vai acontecer. Então, eu vou fazer aqui, porque aqui ele vai fazer a conta, porque tem valor. Ó, eu vou botar um valor aqui, tá? Só para a gente ver o resultado. Então, eu vou dizer, eu não vou apagar aquilo lá, tá? Aquilo ali é o meu falso. O falso é, se não for nada, ele tem que fazer alguma coisa, tá? Se for nada, ele não faz. Se for diferente de nada, ele faz. Então, vamos lá, para a gente entender. C. O que eu quero saber? Esta célula aqui, ó,
que é o campo. Eu não posso usar a célula aqui, eu não posso usar o E2, tá? Senão eu acabei com a minha estrutura toda aqui, minha referência estruturada. Então eu clico nela, olha lá, o que ele colocou? @qt, que é a quantidade. Então eu vou dizer assim, ó, igual a nada, ponto e vírgula. O igual a nada é quem? É o meu critério. Então o que ele vai fazer? Ele vai verificar o valor deste campo nesta linha é nada, ou eu estou afirmando, ó, isso é nada. Ele vai dizer, é verdadeiro, não é nada. O que ele tem que fazer? Nada. Bota aspas e aspas. Veja que são aspas duplas, tá? Não é aspas simples, tá? Ponto e vírgula. Agora, reparem que ele está colocando aqui, ó, não sei se vocês viram, ó. Aqui, ó, eu estou no espaço, no argumento do critério, tá? Olha lá, o teste lógico está em negrito. Agora eu estou no espaço do primeiro argumento, que é o verdadeiro. Olha lá, se valor verdadeiro. E agora eu estou no espaço do segundo argumento do critério, que é o do se valor se falso, tá? Então, o que significa isso? Aqui tem um, né? É a mesma coisa que perguntar, 1 é igual a nada? Isso é verdade? Não, isso é falso. 1 não é igual a nada. Tá bem? Então, é falso. Se é falso, significa que tem um lá, tem um valor, então ele tem que calcular. Por isso que está lá no segundo argumento, tá? Então, se o valor do QT é nada, não faz nada. Não, mas tem coisa lá. Então é falso. E aí eu dou um enter. Primeiro eu tenho que fechar o parênteses. E agora eu dou enter. Ah lá, calculou. Agora eu vou fazer essa cópia para baixo, tá? E olha o que vai acontecer. Apagou todo mundo. Por quê? Porque agora aqui, ó, o QT, nada é igual a nada? É verdade isso que eu estou dizendo. Nada é igual a nada. É verdade. Se isso é verdade, o que ele tem que fazer? Nada. Porque o argumento verdadeiro, ó, e é verdadeiro, nada é igual a nada. Isso é verdade. Então, quando isso for verdade, ele não faz nada. Por isso que não está aparecendo valor nenhum ali. Entenderam? Eu poderia fazer essa lógica de outra maneira. Eu poderia inverter esse negócio. Vou dizer assim, ó, isso é diferente de nada? É diferente. Bom, se isso é verdade, faz. Então, eu vou botar aqui a forma que eu botei lá, tá? Para vocês entenderem. E vocês têm que aprender a pensar de frente para trás, de trás para frente, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Esta foi a forma que eu usei, e agora eu vou usar essa outra. E vai ser a mesma coisa. Se eu fizer assim, ó, C, eu vou aproveitar aqui, tá? Eu vou tirar aqui esse argumento, ó, e vou passar ele lá para o final. Se eu fizer assim, o que vai acontecer? Isso aqui não tem. Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer justamente o contrário. Eu estou botando ali, ó, se o QT igual a nada, calcula. Ele vai botar zero. Aí, quando tiver um valor, ele não vai calcular, ele vai tirar. Tá bem? Mas não é isso que eu quero. Eu quero justamente pensar diferente. Então, eu tenho que mudar agora o meu critério. Ele não pode ser mais igual a nada. Ele tem que ser diferente de nada. Porque quando ele é igual, é a de cima lá. Ele é verdadeiro, então não faz. Agora, estou dizendo, é diferente porque nada é diferente de um. Isso é verdade, não é? Então, o valor é verdadeiro. Aí ele tem que calcular. Então, como é que eu uso o sinal de diferente aqui, em vez de usar o sinal de igualdade? Qual é a oposição a ele? Vocês sabem qual é o sinal de diferente no Excel? Não? Sinal maior, menor, maior, tá? Menor, maior. Então, aqui também vai funcionar, tá? Vamos ver? Já que ela está aqui, vamos fazer ela aqui. Ctrl C.
Agora eu vou botar aqui, ó, no valor total, tá? Ctrl V. Ah lá. Por que está dando zero? Porque está calculando. Mas eu não estou fazendo aqui, não estou preocupado se está calculando ou não. Eu estou preocupado em mostrar se tem cálculo ou não. Agora eu vou copiar a célula para baixo. Pronto, está lá. Funcionando, tá? Então, se é igual, o primeiro argumento é nada. Se é diferente, o primeiro argumento é a própria função, tá? Então, nós invertemos. Isso é lógica, tá? Isso chama-se pensamento lógico. Eu saber ir de frente para trás, de trás para frente e inverter a lógica das coisas, tá? Então, esta é a função de extrema importância aqui no Excel, tá bem? Então, quando a gente domina a função se, eu faço qualquer coisa, tá? Bom, eu poderia usar também não a referência da quantidade, e sim a referência do valor unitário. Porque se eu estou inserindo as informações, a primeira que eu vou inserir é a quantidade. Depois a unidade, depois o valor unitário. Ou seja, é na sequência é assim que a gente faz. A gente escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então a gente também vai acabar digitando dessa maneira, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, é o mais indicado aqui usar a quantidade, até que não seria. Porque eu posso estar digitando aqui a quantidade e não ter o valor ainda. E ele já vai meter lá um 00, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar. Em vez de pegar a referência da quantidade, eu vou pegar a referência do valor unitário. Então, eu vou editar aqui, ó. Em vez de botar QT, eu vou aproveitar e vou escrever, tá? Só para a gente ver ali, ó. Ele já até marcou aqui, ó. Valor unitário, dou um tab e ele coloca para mim. Tá? Olha lá, ó. Agora não tem nada. Por quê? Porque agora o meu critério não é mais o QT, agora é o valor unitário. Então vamos botar aqui. Cenoura é quilo, né? Não é por unidade. Então vamos supor que custe. Quanto é que custa a cenoura? Vamos olhar, né? Cenoura. Vamos achar a cenoura aqui. Vamos procurar a cenoura aqui? Então, seleciono a célula e vou mandar localizar. Ó. Localiza apenas. Cenoura. Localiza. Está aqui a cenoura. Então, custa 8,50 o quilo. Agora eu posso vir aqui. O valor unitário, 8,50. Ah lá. Ele já botou. Por que ele calculou? Porque agora eu tenho um valor unitário aqui. Quando eu não tenho, ele não faz, tá? Então, o mais indicado aqui para ficar mais organizado é pegar o campo valor unitário como referência. O mesmo eu posso fazer para o piso, ó. Se tem valor ou não tem. E eu posso fazer a mesma coisa para todos eles. Ou seja, se o valor unitário igual a nada, não faz nada se não faz isso, tá? Eu vou reproduzir isso agora para todas as minhas colunas, tá? Eu vou inserir o sinal de C e essa condição, tá? Então, reparem que o C aqui, ó, já tem ele pronto, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esta parte aqui, ó, até o ponto e vírgula, tá? Que é o critério mais o primeiro argumento verdadeiro, tá? Então, eu vou dar um Ctrl C. Porque todos eles vão ser baseados, então, aqui, ó. Ctrl V. Se o valor unitário diferente, então faz isso. Se não, não faz nada. Então, eu tenho que vir aqui no final, ó, e colocar o nada. E fechar o parênteses. Será que vai dar certo?
que eu errei aqui? Botei o argumento no lugar errado. Se o valor unitário... Ah, sim, não, ele está fazendo, eu tenho que tirar, né? Ah lá, pronto. Já tirou. Tá? Se eu botar 8,50, né? Ele já faz. Aí entra valor. Então, eu vou deixar aqui 100, tá? Para a gente não tomar uma invertida aqui. Agora, aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou botar de novo C. Se o valor faz isso, se não, não faz nada. E pronto. Aqui é a mesma coisa. C, Ctrl V. Se não, acrescenta no final, não faz nada. O que eu errei aqui? Aqui é o valor, tá? Então, se o valor é igual a nada, vem aqui, ponto e vírgula, não faz nada. Opa. Aqui. O que ele está me dando aqui? Por que está dando isso? Onde eu estou errado? Índice de cofins de Corresp. Valor total PIS. Valor total PIS. Por que não está dando certo aqui? Acrescentou. Vem aqui. Coloca isso e isso e fecha. Agora. Por que aqui não está dando? E agora tem que vir aqui. Ponto e vírgula e fecha. Professor, Oi. eu não sei se tu viu, mas tem algumas perguntas no chat. Não, não estou vendo, eu não vejo vocês. Vocês têm que me chamarem, gente. É, Gabriel, porque não é o sinal diferente, tá? É o menor e o maior, tá? Eu preciso de duas funções em um mesmo campo, sim. A Mariana perguntou, né, se eu consigo. Eu estou colocando, né? Duas Sim, sim, funções. depois eu me dei conta. Tá? Eu não tenho limite para a quantidade de funções, tá? O que eu tenho limite, se eu não estou enganado, é a quantidade de caracteres, que é 256, tá? Como é que é, Gabriel? Neste caso, mas se o senhor tiver só o dado do valor unitário e não a quantidade, a favor. Se tiver só o dado do valor unitário e não a quantidade, é que geralmente não é isso que acontece, né? Aquilo que eu digo, a gente escreve da esquerda para a direita, né? De cima para baixo. Tá? Esse é o, digamos assim, o normal. Nada impede eu de trás para frente, tá? Aí, nesse caso, vai dar diferença. Mas no frigir dos ovos, o resultado final vai ser o mesmo, tá? Tanto é que depois eu troquei, né? Bom, depois, que mais? É que vocês estão colocando mais coisas e eu não estou vendo, Lid. Aqui. Mas nesse caso, se não tiver nenhum dado inserido, o valor já não volta a aparecer. Não, justamente eu quero tirar o zero, né? Eu quero tirar a aparência aqui, o Bruno está perguntando isso. Eu quero tirar justamente a aparência do zero, para não ficar um monte de zero na.
ou informação que não tem por que mostrar. Só mostra se tiver informação, tá? A célula entendendo como zero porque está formatada como número. Tá, mas não é a questão da formatação, é a questão de mostrar ou não a informação, tá? Aqui, ó, ela não está mostrando, ó. Então é isso que eu quero. Não quero mostrar, se não tem, ó. 8,50. Se tem, mostra. Tá? As demais, todas, ó, não tem, ó, e não está mostrando nada. É isso que eu quero. Eu não quero uma planilha, ó. Olha só a coisa feia isso aqui. Opa, foi demais. Caramba. Então, o que eu não quero é uma planilha cheia disso daqui, ó. Então, mas esse refinamento a gente só trabalha depois que a planilha está pronta, tá? Inclusive as datas que era para ter tirado também, né? Mas aqui, ó, a planilha ela fica pronta e aí o que que acontece? Ela só vai aparecendo as coisas quando for inserindo, tá? No nosso exemplo aqui, a gente trouxe essas informações lá do site. Quando eu colocar, automaticamente ela toda vai se ajeitar, tá? E ela se ajeita porque ela é uma tabela. Então, quando eu tenho ela já pronta, já com dados, eu vou inserir novos dados, pelo método de inserir de lá, eu não preciso fazer nada, nem colocar esse trabalho todo. Mas se eu for pegar uma nota e começar a digitar o que tem nela, bom, aí eu já vou ter problema, né? Aí já vão aparecer esses negócios todos aqui. E isso chega uma hora que cansa a vista, tá? Eu vi ver coisas que ainda não aconteceram, tá? Então aqui é mais um exemplo para usar a função C, tá? Porque a função C ela funciona muito mais do que apenas mostrar ou não mostrar uma informação, tá? Eu posso fazer outras, muito mais coisas com a função C. O importante da função C é vocês entenderem a lógica dela. E mais, a Mariana, né, que perguntou se eu posso botar mais de uma função, né? Mariana, Isso. eu posso fazer funções aninhadas. O que que é a função? Uma função dentro da própria função. Querem ver isso? Sim, isso eu Estão tenho uma prontos? pergunta. Eu tenho uma pergunta também. Pode, pode falar. Eu inseri aqui na minha a função C para ver o que dava e deu certo. Só que aí ele pediu o valor em todas as outras. Então eu tirei o zero, mas aí ele ficou com esse negócio aí de hashtag valor, exclamação. E isso fica sempre assim ou tem como É porque tirar tu isso? não, é que tem que copiar a célula para baixo, né? Se tu copiar, não dá nada. Tá. Eu vou Tá? É que tentar. tu só deve ter feito só numa linha. Sim. Então, se tu pegar essa forma aqui ó, e copiar para baixo, ó, é o que está acontecendo aqui, ó. Sim. Ó. Quando eu fizer assim, ó lá, sumiu. Sim. Tá. Tá? Por quê? Porque eu só estou exemplificando, estou trabalhando a ideia com vocês da função C, tá? Eu estou preparando vocês para o que vem lá na frente lá. Eu preciso, assim, que vocês entendam a lógica, os argumentos e o critério que se estabelece para a função C, tá? Então, veja aqui, ó, tu perguntou se eu posso botar uma função dentro da outra, ó. Nós já tínhamos visto isso lá no índice corresp. Eu tenho a função índice e a função corresp. E eu tenho uma outra função que é o indireto ainda. Tá? Que elas trabalham coladinhas. Índice, corresp e indireto. Essas três assim, ó, ando de mãozinha dada pelo Excel, tá? Então, eu posso sim colocar mais de uma função dentro da mesma fórmula, tá? E a função C, e tem a função CS, e daí eu não tenho um critério só, aí eu tenho mais de um critério, tá? É que eu não quis colocar lá o CCS lá para não confundir a cabeça de vocês, tá? E daí já é um Excel mais avançado ainda, e nós nem temos tempo para fazer, e fazer isso à distância, então, vocês vão ficar tudo doido aí. Então, esse tipo de coisa tem que ver lá no quadro, lá, passo a passo, escrevendo, e aqui não dá certo, tá? Então, deixa de fora o que não dá para ser visto. Tá bem? Então, essa é a função C. Fechou? Bom, isso quando vocês não quiserem mostrar. Mas não são só essas funções, tá? Nós temos outras funções lá, que nós chamamos de funções estatísticas. Eu disse para vocês.
Olha o João de Barro aí, estão brigando já. Então, funções estatísticas que nos trazem informações das tabelas, tá? Então, eu tenho aqui na célula H1, eu tenho a função soma, tá? Então, olha lá. Embora eu esteja fora da minha tabela, eu ainda estou usando referência estruturada. Tá? Eu não estou dizendo soma do H4 até, sei lá, até onde vai isso daqui, até H130, sei lá. Então, não estou dizendo H4, dois pontos, H134. Então, veja, tem os dois pontos aí no meio. Então, tudo que tiver entre essa célula e essa outra, ele vai somar. Mas eu não estou dizendo isso. Eu nem tenho que saber onde termina isso daqui. Eu digo assim, ó, no campo valor total da tabela despesa colonial, tu me soma os valores todos, tá? Então, ó, eu não tenho nenhum outro argumento, eu só tenho o campo, tá? Da minha tabela lá, mais nada. Eu não tenho nem o ponto e vírgula. Eu não estou nem dizendo onde começa e onde termina. Isso é problema dele agora. Tipo assim, ó, te vira nos 30. Tá? Tudo que tiver neste campo, tu me soma. Se eu tivesse uma matriz, eu já não poderia fazer isso. Primeiro que não tem uma tabela estabelecida. É uma matriz. Segundo, eu não tenho campo numa matriz. Eu tenho uma célula. Eu posso até transformar essa minha tabela aqui em um intervalo. E aí eu perco um monte de recursos, tá? E aí todas essas minhas fórmulas, elas vão ser o quê? Transformadas em intervalos. Tá? Porque fugiu, não tem mais, tá? Então, aqui é a função soma que nós já vimos. E essa aqui quem é? É a função soma também. Ele está somando os valores, ó. Tá? Agora é de quem? Do cofins. Muito bem. Mas, aqui são todas soma, tá? Agora eu quero saber qual é a média dos meus gastos ou a média dos produtos. A função média é outra função estatística. Eu quero saber quem é que tem o maior valor pago, também é uma estatística. Eu quero saber quem é o menor valor pago, também é uma estatística. Eu quero saber os três primeiros valores mais altos do que eu pago, tá? Então, aí, quando eu quero saber o maior deles, eu tenho duas funções: a máximo e a maior. A máximo, eu digo o intervalo. Quer saber o máximo da onde, que seria o maior, né? Seria um correspondente. Desse intervalo aqui, que pode ser o valor do imposto, pode ser o valor total, pode ser qualquer um desses campos aqui, numéricos, tá? E o maior faz o quê? O maior tem um segundo argumento, que é a posição desse maior. Tu quer o primeiro, o segundo maior, o terceiro maior? Então, vamos colocar aqui. Igual, aí o maior, tá? Olha lá, eu tenho a matriz. Qual é a matriz? Eu vou pegar aqui do imposto, tá? Olha lá, ó. Pegou. Ponto e vírgula. Eu quero o primeiro maior. Então, o imposto mais caro, ele custou R$10,15, tá? Eu vou fazer uma cópia agora aqui, ó. Ele vai ser sempre o mesmo, tá? Então, agora aqui, ó. Aqui é o 1 e aqui continua o 1. Eu poderia vir aqui, 1, 2 e 3. Eu vou complicar um pouquinho, tá? Eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer uma referência ao Marcelo. Eu vou dizer que isso aqui é isso aqui. Tá? Eu posso usar o lin aqui? Posso. Então, vamos lá. Lin de quem? Deste cara aqui, menos o lin deste cara aqui. E esse aqui eu vou firmar, que é o F4. Tá? E agora eu vou fechar a minha função maior.
Olha o que vai acontecer. A mesma coisa. Mas olha aqui agora. Aqui já é o 1, aqui já é o 2 e aqui já é o 3. Vamos tirar a prova dos 9. Estou pegando isso aqui, ó. Eu acrescentei a numeração, essa função aqui. Eu vou botar ela aqui do lado. Igual a isso. Olha lá o que ele fez. 1, 2 e 3. Que é justamente o que ele está colocando lá. O linha é o índice. Em vez de botar o que eu quero somar e a posição, eu gero essa posição aqui. O mesmo vai servir para quem? Para o menor. Igual a menor. Como eu já tenho aqui a função, ó, é o mesmo aqui, ó, mesmo do imposto. E agora eu vou colocar ponto e vírgula quem? Esse cara aqui, ó, lá em cima. Tá? O R3. Agora estou fazendo uma referência ao Marcelo. Ó, quem é o primeiro? Por que isso aqui? Porque eu tenho mais de um valor que é zero, tá? E não tem imposto. Então, ó, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, tá? E se eu olhar a minha planilha, eu vou achar pelo menos 3 que são zero. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e quantos eu ia ter que mostrar aqui? Tá? Então, nesse caso aqui, não tem sentido a função menor, tá bem? Eu vou fazer agora para a função máximo. Ó. Aí a máximo não me permite dizer qual a colocação, tá? Eu só acho o maior valor e deu. Então, máximo de quem? Desse aqui também. Aí sempre vai ser o primeiro. Assim como a função mínimo, também sempre o primeiro. Tá? Não tem como fazer diferente, tá? Então, aqui é maior. Deixa eu criar uma outra. Aqui maior. E aqui o máximo. Só para vocês entenderem. Tá bem? Então, quando vocês, agora fazendo outro uso da função maior. Nossa, já são 3 e 10. Vocês querem saber a classificação, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Tá? Em termos de pontuação. Aplica a função maior. Pega no intervalo lá, vê 1, 2, 3, o maior deles, ele já vai ordenar para vocês. Tá bem? E amanhã eu continuo a nossa aula com essa função maior e vendo outras funções estatísticas com vocês, tá bem? Aqueles que ainda não arrumaram lá o trabalho, a atividade, a 09, façam, tá? Que eu, em seguidinho aqui, eu vou terminar os que já reenviaram. E se vocês repararem, ainda não tem uma atividade lá pronta, tá? Provavelmente essa semana a gente não faça atividade, a gente faz só a semana que vem. Eu quero me concentrar só com as funções com vocês, tá bem? Para a gente fechar a parte de funções, estatísticas e tudo mais, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar a gravação. Interromper a gravação.